Temos que este povo passou pelo deserto. Então nós percebemos que Deus e o deixavam lá. Casa dele era deserto. Saía para a cidade. A Bíblia diz que quando Deus colocou aquela escada, anjos subiam e desciam. Bom Deus, muito obrigado pela sua graça, obrigado pelo seu favor, obrigado pelas suas misericórdias e obrigado por esta oportunidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, pedimos ao Pai com que o Senhor possa se manifestar continuamente neste lugar para a glória do seu santo e maravilhoso nome. Temos um amém aí? Aleluia! Eu peço ao organista ali presente que vai ministrar comigo e não vou levar muito tempo, mas vou pregar a palavra do Senhor. Aleluia! E quero agradecer a Deus pela vida do líder visionário da CIS, que nos honrou com o convite de estarmos aqui na segunda edição do piquenique, dizer que ele é uma bênção para mim, para a minha família, para o ministério. Dizer amo a todos vocês e também a todos os irmãos que têm trabalhado com o pastor Gilden. Vocês são especiais. Continue trabalhando. Que Deus possa vos abençoar rica e poderosamente. Eu posso ouvir o amém aí? Aleluia! E também dizer que temos livros aqui disponíveis do pastor Silva Macaringue. Ele é escritor. Tem 2 livros aqui disponíveis. É só nos entregar 500 meticais. Nós vamos lhe dar livro, porque você não é capaz de comprar o conhecimento que está lá. Então, é só deixar 500 meticais, levar o exemplar. Aleluia! Não estamos a vender, só estamos a oferecer. Você só vai nos dar 500 meticais e nós vamos dar o exemplar. Aleluia! Você vai escolher qual dos 2 livros você quer ler. Amém! Podemos pregar. Aleluia! Aleluia! Amém. Enquanto eu estiver a pregar e você sente que Deus está a falar consigo, você precisa dar glórias a Ele, é só afastar um pouco mais para trás. Não, vamos ficar mais para cá. Quando eu for a pregar, você vai sentir uma energia que vai querer te colocar em pé, você vai sentir esticão. Então, crie condições de se afastar mais para trás. Aleluia! É mesmo para questão de segurança e também de prudência. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis. Por que não livro do Êxodo? Vamos ao livro do Êxodo, capítulo 5, versículo 1. Correndo Êxodo, eu peço organista ativo que não vai tocar, vai ministrar comigo. Aleluia! Então, dança a ministração, sinta-se a pregar, vamos todos ministrar a palavra do Senhor. Livro de Êxodo, capítulo 5, versículo 1. Já encontramos. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Depois do livro de Gênesis, nós temos lá o livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 5, versículo 1. Está escrito o seguinte: Depois Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: Vamos trazer uma mensagem da parte de Deus, o Deus de Israel. Ele diz: Deixe o meu povo ir ao deserto para que celebre uma festa e preste um culto a mim. Aleluia! Aleluia! Aleluia de verdade! Então nós lemos a palavra de Deus. Estamos aqui para falar sobre o deserto. Estamos aqui para falar sobre o deserto, mas numa visão diferente. Muitas pessoas, quando falam de deserto, falam simplesmente de um momento difícil, falam simplesmente de um momento de caos, falam simplesmente de um momento em que Deus nos abandonou. Hoje, queremos trazer uma mentalidade diferente. E também tenho um convite para si e tenho uma palavra de encorajamento. Se você está a passar por deserto, é porque você está indo para um determinado lugar. Aleluia!
Deserto não é o nosso destino. Muitas das vezes, deserto é o nosso caminho. Aleluia! Você está a passar por deserto porque vai a um determinado lugar. A Bíblia fala-nos sobre Moisés. Deus fala com Moisés. Há uma coisa muito importante no chamado de Moisés. A Bíblia diz que Moisés estava apacentando o gado do Jetro, perto do deserto. Aleluia! Ele estava apacentando perto do deserto, para dizer o seguinte: se Deus ele estiver consigo, você é capaz de ter mantimento para si e para os demais no lugar imprevisível. Diga aleluia! Aleluia! Então a Bíblia diz que Moisés estava a alimentar o gado de Jetro além do deserto, e Deus vai falar com Moisés. Também aprendemos uma lição através desse momento em que Deus fala com Moisés. A Bíblia diz que Moisés ele ouve a voz do Senhor enquanto ele estava no deserto. Quando ele ouve a voz do Senhor, ele repara para trás, ele vê uma sarça que ardia. A Bíblia diz que quanto mais reparava para trás, a sarça continuava a arder. A Bíblia diz que a sarça ardia e não se consumia. Para dizer o seguinte: quando Deus chama alguém, essa chama do chamado permanece acesa. O que nós devemos permitir ou fazer é permitir com que essa chama possa arder continuamente. A Bíblia fala-nos por intermédio do seu profeta Jeremias. Ele diz o seguinte: se eu disser que não farei menção do seu nome, isso é como se fosse um fogo nos meus ossos. Isso arde, não posso mais me conter. A minha oração para esta hora da noite ou esta hora da tarde é que você saia deste lugar com uma chama do chamado, com uma chama de oração que vai ardendo, que de todas as vezes que parar para trás, pensar em desistir, você de conseguir ver que Deus te chama para continuar. Você não foi chamado para desistir, você não foi chamado para retroceder. É por isso que quando chamou Ló, ele disse o seguinte: levanta, saia dessa cidade, ande, não repare para trás. Escuta, passado não é sua casa, passado é uma referência, mas o futuro que Deus tem para si, sim, é o seu destino. Aleluia, aleluia. Então a Bíblia fala-nos, antes de entrar na história sobre o chamado de Moisés, preciso fazer uma contextualização da história do homem chamado Jacó. A Bíblia diz que quando Jacó, ele rouba, entre aspas, a bênção que estava no pai para o seu irmão mais novo, ele decide sair com a orientação da sua mãe. Ele sai para a casa do seu tio Labão. A Bíblia diz que enquanto ele caminhava no deserto frio, enquanto ele estava naquele deserto, enquanto fugia do seu irmão, eu não sei o que você foge, eu não sei quais são os seus medos, mas a Bíblia diz que naquele deserto, enquanto o irmão não estava lá, enquanto o seu pai não estava lá, enquanto a sua mãe não estava lá, a Bíblia diz, naquele deserto existia uma pedra. Quando falamos de deserto e quando falamos da pedra, estamos a falar de Jesus Cristo Nazareno. É possível que nesse deserto o seu marido não consiga entender. É possível que nesse deserto o seu patrão não consiga perceber, mas fique sabendo que no deserto da vida a pedra continua lá, e essa pedra aí chama-se Jesus Cristo Nazareno. A Bíblia diz que no deserto Jacó pegou na pedra, aprendeu a dormir. Descanse no deserto, usufrua das lições do deserto. Aleluia! Naquele deserto, Gênesis capítulo 28, a Bíblia diz que Jacó, ele pegou na pedra e dormiu. Enquanto ele dormia, ele começou a sonhar. O problema das pessoas é que pensam que chegar em casa de Labão é tudo que eles precisam na vida, e não acabam não usufruindo daquilo que acontece no meio da jornada. Um homem de Deus uma vez disse o seguinte: a coisa mais importante na viagem, muitas vezes, não é chegar ao destino, em algum momento é usufruir da viagem. Se você está em algum deserto da sua vida, aprenda a extrair lições do deserto. E uma das lições que você deve ter é que Deus é consigo no deserto. Aleluia!
Deus não nos manda no deserto para provar que não é conosco. Ele nos manda para o deserto para nos provar que na verdade nós não comemos porque nós temos mantimento. Nós comemos porque o pão vem do alto. Ele é o nosso fornecedor. Aleluia, igreja. Então a Bíblia fala que esse homem chamado Jacó, ele pegou numa pedra, ele começou a dormir. E enquanto dormia no deserto, ele sonhou. Eu não sei em que deserto você se encontra. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei o que está removendo a paz do seu interior. Mas não permita com que você se torne o deserto pelo qual você está passando. Não importa a extensão do deserto. Deserto não é terreno, deserto é caminho. Não se edifica casa no deserto, mas vale colocar tenda e diga: eu estou no deserto, mas estou de passagem. É de passar cedo ou tarde, é de sair deste lugar. Sabe, Deus pode determinar a sua entrada no deserto, mas você determina o tempo da sua saída. O que fez com que o povo ficasse muito tempo no deserto não foi a vontade de Deus, foi a desobediência dos homens. Você está no deserto porque ainda não aprendeu a lição do deserto. Deserto não era destino do povo, era caminho do povo. Por que é que você fica muito tempo no caminho? Aprenda a sair do caminho. Aleluia. Então a Bíblia diz que Jacó, ele dormiu e sonhou. Está difícil, mas sonhe. Mesmo sem emprego, sonhe. Sonhe que você é empresário. Sonhe que você é empreendedor. Não precisa sair do deserto para sonhar. Deus trouxe uma escada no deserto para dizer que eu te conecto com o céu na sua dificuldade. Existe escada do deserto para aquelas pessoas que se apoiam na pedra do deserto. A areia do deserto não é mais firme que a pedra que está no deserto. O que eu gosto da Bíblia é porque ela fala bem. Ela diz areia do deserto e pedra no deserto. A areia é do deserto, mas a pedra está no deserto. Aleluia! Não permita com que a areia do deserto seja maior que a pedra do deserto. Deus não é Deus da fornalha, mas é Deus na fornalha. Deus não é Deus do vale, mas é Deus no vale. Deus não é Deus da cova dos leões, mas é Deus na cova dos leões. Aleluia! No deserto no qual você passa, existe uma pedra. Tire os seus olhos daquilo que não é firme e foque-te naquilo que é firme, a saber, a pedra angular, Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Uma outra coisa que nós precisamos aprender do deserto é que Deus fala no deserto. A Bíblia diz que quando Deus colocou aquela escada, anjos subiam e desciam. Deus disse a Jacó: eu sou Deus do teu pai. O nosso problema é que ouvimos tanta coisa no deserto, mas não temos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus no deserto. O que é que Deus está a dizer no deserto em que você se encontra? A Bíblia diz que Deus falou com Jacó e disse: eu sou Deus do seu pai. Aleluia. E a ideia original de Deus para com o deserto, ele diz a Moisés: vai e diga a Faraó para que possa tirar o meu povo do Egito, para que vá ao deserto, e quando o povo chegar no deserto, vai fazer festa no deserto. Deserto não é lugar para murmurar. Deserto não é um lugar para chorar. Deserto é um lugar para celebrar. Faça uma festa no deserto. Faça uma festa nessa dor. E diga: se o Senhor fizer, é Deus. Se o Senhor não fizer, continua Deus.
Não é por aquilo que o Senhor faz, é por aquilo que o Senhor é. Cheguemos a esse nível. Deus é o autor do deserto. Ele disse a Oséias o seguinte: eu hei de vos levar para o deserto, e quando chegarem lá, eu falarei aos vossos corações, eu hei de me casar convosco. Por que você está no deserto? Você está no deserto porque Deus quer ter uma aliança consigo. Jacó nasce na cidade, mas Israel nasce no deserto. As coisas naturais podem nascer na cidade, mas coisas sobrenaturais nascem no deserto, nascem na dor, porque a dor do homem pode ser a resposta de Deus. Aleluia! Apesar disso, voltarei a gostar dela. Eu a levarei ao deserto e farei o meu grande amor por ela. Lugar de tomar de volta as videiras, as verdadeiras transformações de vale de desgraça a uma porta da graça. Deus estava a dizer a Oséias que eu hei de levar o meu povo ao deserto. Quando o povo chegar ao deserto, eu hei de transformar aquele vale da desgraça e hei de trazer uma porta de esperança. A maior libertação do homem não é física, mas é mental. Deus tirou o povo de Israel do Egito fisicamente e colocou o povo no deserto para que o povo tirasse Egito na sua mente. É por isso que o povo de Israel continuou escravo mesmo no deserto. Quando as dificuldades se levantaram, recordaram-se do seu Senhor, o Senhor das cenouras, o Senhor dos pepinos e o Senhor dos túmulos. Se você está no deserto, entenda que Deus quer te libertar psicologicamente. É por isso que disse a Jeremias: vocês estão no cativeiro, mas se vocês orarem, eu hei de ouvir e hei de vos revelar. A revelação de Deus é que nos liberta. Aleluia! Muitas pessoas não são livres fisicamente porque não têm uma revelação espiritual de quem Deus é nas suas vidas. Esta hora da tarde, eu lhe convido a buscar a verdadeira libertação que vem de Deus a partir da sua palavra. Aleluia! Ele diz que você não vai me chamar mais de Senhor, mas vai me chamar do meu marido. Deus te leva para o deserto para que possa aperfeiçoar a sua comunhão com Ele. Você não sai do deserto por causa da murmuração, você sai do deserto por causa da obediência. Há muita gente que permanece no deserto porque não consegue adorar a Deus no meio do deserto em que ele se encontra. A Bíblia diz e nos faz entender que deserto não é um lugar para adorar ao diabo, mas é um lugar para nos enchermos de Deus. Oséias capítulo 2, versículo 17 diz o seguinte: não mais deixarei que ela diga o nome de Baal, nunca mais ele será invocado, nunca mais. Se você está no deserto, fica a saber é que Deus te colocou nesse lugar para que você não possa adorar as enfermidades, você não possa adorar os deuses da sua casa. Deus está lhe colocar no deserto para que possa expulsar o dominador que não é Ele que está na sua vida. Compreenda o deserto como sendo um processo, um caminho para chegar onde Deus desenhou para si. Aleluia! Não vão chamar mais Baal de Senhor, nunca mais. É a mesma coisa que vocês dizem ao povo de Israel. Os inimigos que vocês hoje vêem, vimos aonde? No deserto. No deserto conseguimos ver os nossos inimigos. No deserto conseguimos ver que Deus é conosco e é maior que as adversidades. Há muita gente
que está aqui debaixo do domínio satânico ainda estão cheios de medos, ainda servem a Baal. Mas Deus diz: se você casar com ele no deserto, você não será mais dominado por Baal, você não será mais dominado pelo marido espiritual, pela mulher espiritual, não será mais dominado por AVC, não será mais dominado pelas enfermidades espirituais que têm apoquentado a sua família, porque você esteve no deserto com Deus. Deus leva-nos para o deserto para que possa nos purificar. Em que deserto você se encontra? Em que deserto você se encontra? Hoje não estamos a orar para sair do deserto, porque ainda que você saia do deserto, os egípcios também passaram o deserto, mas não entraram em Canaã. A coisa mais importante não é passar para o deserto, é ter Deus da terra prometida. Não expulse o deserto, expulse o que está em si, que Deus preparou para sair do deserto. As coisas do deserto não chegam em Canaã. Aprenda a peneirar. Deserto é o lugar que Deus preparou para peneirar aqueles que verdadeiramente o adoram e o servem. Aleluia! Mas o que nós devemos fazer no deserto? Nós aprendemos sobre isso. A Bíblia fala, para terminar, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 80, diz que o menino crescia e se fortalecia no espírito e viveu no deserto, solitário, até que começou a apresentar-se ao povo de Deus. Quando estiver no deserto, aprenda a crescer, a se fortalecer no espírito e a esperar o momento certo para se manifestar. Isto é aplicável também para os ministérios. As pessoas querem sucesso na cidade, mas você não terá sucesso na cidade se antes ter sido vencido no deserto. Pelo seu deserto, eu posso dizer qual será o alcance da sua cidade. Aleluia! Eu sei que vocês não gostam, muitas pessoas não gostam dessas mensagens, mas essas mensagens são verdadeiras. Eu não posso dizer que amanhã você estará na terra que Deus prometeu, porque antes de estar na terra que Deus prometeu, o Deus que prometeu deve estar em si, porque você é a terra principal de Deus. Quando Deus fez o boneco para viver dentro do boneco. É por isso que diz: eu não habito em templos que foi edificado ou foram edificados pelas mãos dos homens, para dizer que eu sou Deus que fiz do homem minha habitação. Aleluia, jovens. Aleluia, igreja. Você está aqui hoje, neste retiro. Se você já passou pelas provas do deserto, nós vamos dizer: cresça, floresça e crie raízes. Não busque se expor antes do tempo certo. A Bíblia fala-nos que João Batista, ele vivia no deserto. Quando as pessoas iam ao deserto, encontravam a ele lá e o deixavam lá. Casa dele era deserto. Saía para a cidade com o objetivo de trabalhar, de ministrar, mas as raízes estavam no deserto, estavam numa vida oculta, separada com Deus. Aprenda a ter o oculto com Deus. Você não encontrará fora o Deus que você deixou no oculto. Que Deus levante uma geração, não geração de holofotes, não geração de artistas, mas uma geração de adoradores, pessoas genuínas, que quando dobram o joelho, quando pegam o microfone para adorar, Deus se coloca em pé e testifica que eles são de Deus. O momento mais alto numa pregação não é quando o homem fala de Deus, é quando Deus fala do homem que está a falar dele. Isso só conseguimos com uma vida de intimidade e de oração. Agora eu tenho uma questão.
Hoje saímos da nossa zona de conforto. Estamos neste deserto. Estamos neste lugar para orar e para aprender. Será que você já sente-se preparado? Você sente-se pronto para sair? Já está aprovado? Você quer crescer? Quer florescer? E acha que chegou o tempo de se manifestar na sua vida? Se você tem esse pensamento, eu vim lhe anunciar que o Deus dos desertos, Ele está aqui para lhe consolar. Ele está aqui para lhe ajudar. Talvez a sua vida emocional esteja num deserto, as suas finanças estejam no deserto, mas por favor, leve essas coisas e coloque na pedra. Quando for a ser perguntado ao ser daqui, aquele problema, diga, aquele problema já foi transferido. É por isso que Deus mostrou escada para dizer o seguinte: estou a tirar problemas da terra para o céu e solução do céu para a terra. No deserto tem escada, aqui na Marracha escada. Hoje nós queremos tirar a doença de baixo para cima e a saúde de cima para baixo. Eu não sei se você já está entendendo que as coisas são sérias aqui. Queremos usar a escada. We want to download. Hey, hoje é o dia de download. Nega já é só fé. Nega já é só fé. E se você não tem fé, eu e pastor Gilder vamos fazer hotspot. Mas não saia daqui da mesma forma que entrou. Hoje vai acontecer. É hoje. É hoje. Diga, irmão, será de hoje. Diga, aquele dia é hoje. Diga, não sei o que você espera, mas vai ser resolvido no deserto. É hoje. Quem cozinha a roupa de João Batista? Quem cozinha a roupa do povo de Israel no deserto? Quem cozinha? Quem era? Não tem resposta. Quem era? Era Deus. Então hoje eu vou vos contar segredo. Deus trouxe-nos aqui para nos chunar. Deus trouxe-nos aqui para nos encontrar em segredo. Deus nos tirou de lá de casa para nos dizer algumas coisas que as pessoas não podem ouvir, mas poderão ver. Você está entendendo isso aqui? Espera lá, eu estou para terminar. Pela primeira vez. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus, ele chegou no poço de Sicar no deserto, ele mandou os discípulos irem comprar pão. E ficou à espera de alguém. Ei! Em outras palavras, ele estava a dizer: o que eu quero tratar com esta mulher aqui é nosso business, é íntimo, mas não precisa saber. E aquela mulher abandonou os seus maridos, também foi se encontrar com Jesus. E naquela conversa começaram a se revelar. Jesus disse: eu tenho sede. A fonte das águas disse que tinha sede. Sede de quê? Sede de adoradores. Sede de pregadores fiéis. Dê-me de beber. Dê-me pregadores, Pai. Dê-me intercessores. Dê-me levi. Eu tenho sede. Pedro e Tiago já estão acostumados. Eu quero me revelar. Eu não quero pessoas que saiam do deserto para a cidade. Eu quero pessoas que saiam da cidade. Mulher, dê-me de beber. Sim, dê-me de beber. Ainda bem que as águas estão correndo aqui. O bom de tudo em que antes de você pedir água, Deus pediu.
Dê-me de beber. Irmão Elias diz que ele me dá do tiro no Brasil, não sei porquê. Então, Deus, Ele diz assim: kutani xikwembu xi ku cansei, ni karhalile é por isso que sentei. hikokwalaho ni nga tshama Cansei de adoradores mecânicos. ni karhalile ku vakanselo mekaniko Cansei de pregadores ni supérfluos. karhalile vachumayeli va ntolovelo Então decidi sentar. kutani ni tsemi mhaka ya ku tshama O que você deve saber a leswi la ku swi twisisa é que não é Deus que hi encontra leswaku a si. xikwembu xi wu kumaka Você encontra hi Deus. wena u kumaka xikwembu É quando saía da sua casa. loko wa huma mutini ka wena Deus estava na xikwembu se ali na mahasha ya ku nyimela Nesta hora da a tarde, nhlikani lowu nós vemos hi na declarar yi ta ku byela que este é o encontro das swaku lo setas. i nhlangano wa lava nga na torha Jesus disse que eu tenho sede. yesu wu se na torha Dê-me de beber. ni nyiki ni E a phusa mulher diz o kutani seguinte: wansati a mu byela ku na verdade, a ntiyiso eu tenho água, mina ni na mas mati você não tem kambe cântaro. wena a wu na xikalelo A mulher estava a dizer: a wansati a byela eu yesu tenho água. mina ni na mati Porque a mulher não a sabia leswi a nga swi é tivi que no poço de hi Jacó leswo ka xihlovo xa yakobe estava a fonte de a Jacó. ku na a ayayayayayaya No poço de Jacó eka xihlovo xa yakobe existia a ku na fonte de Jacó. a ku pfeleka mati Aqueles que bebem a lava do phusaka poço de Jacó eka xihlovo xa yakobe voltam a ter sede. va tlhela va twa Mas torha aquele que bebe kambe lwa da phusaka fonte de Jacó eka ku kelela ka nunca mati ya mais terá yakobe sede. a nge tlhela twa Você mati sabe wena wa tiva onde Jacó abriu o lomi poço. yakobe a nga pfula Não abriu xihlovo na cidade. a nga pfulanga dorobeni Jacó yakobe abriu o a poço pfuli xihlovo no deserto. amananga No deserto emananga é que você abre o poço. lomu pfulaka xihlovo Pode ser um ku nga abastecimento de veli terra. a ku kelela ka mati ka xikwembu Aleluia. amen Dê-me de beber. ni nyiki ni phusa Aquele que beber desta a água. lwe phusaka mati O lawa negócio de hoje a bizinisi ya não nyamutlha é Gildencita. a yi xiltenisita Não é terço a yi shampoo. terço O xambu negócio de a hoje bizinisi ya não é nyamutlha esperto. a yi fili O xperto negócio de a hoje bizinisi ya não é nyamutlha macarinho. a yi Porque makaringi macarinho a yi kwa é makaringi poço de Deus. i xihlovo xa xikwembu É xilten poço de i Deus. xihlovo xa xikwembu Hoje kambe nyamutlha queremos já fora. i lava masangulo Já fora. i lava masangulo Dê-me de ni beber. nyiki ni E a phusa mulher diz: kutani wansati não aku tem poço, Ai. não tem a wu cântaro. na E o xikelelo poço é fundo. kutani a xihlovo lexi A entelelo mulher não sabia. wansati a nga tivi Deus xa não xikwembu precisava de cântaro. a nga vileli swikelelo Tirar a água de baixo. leswaku a humesa mati Mas queria hansi fazer da mulher a le ku endla wansati cântaro. a xikelelo Tirar a alma. pra humesa a mahika eka ku Você é luzeka o cântaro de Deus. wena u xikelelo xa xikwembu Tirar pessoas das drogas. leswi u sa vanhu ka matroka Você saiu wena u para sukile vir ser secretário. leswaku u byeriwa Eles xihundla não precisavam ouvir. vona va nga vileli ku É yingisa segredo. i xihundla Fica entre nós. a swi tshami ka Deus te hina ama. xikwembu a swi O seu rhandza chamado a ku vitana ka ainda yena está em pé. ka yimile Nesta hora da a tarde. nhlikani lowu Vim lhe ni convidar cinta ku a rhamba voltar. a ku Se tlhelela colocar em pé. na u sekela E ku dizer: yima "Dê-me de ku ku ni beber. nyiki ni Volta phusa me abastecer. tlhela mi tata Volta me encher. tata ni Quero tata voltar a pregar. ni la u tlhela ni chumayela Voltar a orar. la u tlhela ni khongela la u tlhela ni profeta swa koteka swa koteka Deus está aqui hoje. xikwembu a kona nyamutlha Vemos que este povo passou pelo deserto. Então, nós percebemos que Deus, E o deixavam lá. Ele, casa dele, era deserto. Saía para a cidade. A Bíblia diz que quando Deus colocou aquela escada, anjos subiam e desciam. não havia razão pela qual nós podemos ser firmes. O deserto é parte individual.